As cidades da Judéia na época de Jesus não eram como muitos de nós imaginamos ao ler os relatos bíblicos. Frequentemente, os textos apresentam as histórias da vida de Jesus sem se aprofundarem nos aspectos mais tangíveis da vida cotidiana. Aqueles que passavam despercebidos, mas que realmente moldavam a existência de seus habitantes. Embora seja comum imaginar como as casas eram construídas ou como as ruas eram traçadas, a realidade arqueológica e social do período é muito mais complexa e fascinante do que o que aparece nas páginas dos evangelhos. A vida de Jesus e seus discípulos se desenrolou em um mundo extremamente perigoso e rudimentar, onde a sobrevivência era primordial. Embora muitas vezes imaginemos a vida nas antigas cidades romanas como confortável, com ruas pavimentadas e casas ornamentadas, a realidade era bem diferente. Cidades na época de Jesus, como Nazaré e Cafarnaum, estavam muito distantes da grandiosidade das grandes metrópoles romanas. Em vez de mármore e jardins ornamentados, essas cidades eram construídas de barro, pedras cinzentas e tijolos brutos. Um retrato de austeridade e funcionalidade. Toda a paisagem era dominada por um marrom poeirento, uma espécie de camuflagem natural que permitia que as moradias se integrassem perfeitamente às colinas áridas que circundavam as aldeias. Uma das primeiras coisas que nos vem à mente quando pensamos nas antigas cidades da Judéia é a falta de segurança. Hoje, vivemos cercados por leis e forças policiais, além da comodidade da luz elétrica e do fácil acesso a serviços. No entanto, na época de Jesus, sair de casa após o pôr do sol era uma decisão perigosa e, em muitos casos, um ato suicida. Não havia patrulhas noturnas nem vigilância pública. Os muros da cidade fechavam seus portões ao anoitecer, deixando aqueles que chegavam tarde do lado de fora vulneráveis a qualquer ameaça. O medo do escuro era constante porque, em um mundo sem eletricidade, a noite era absoluta e a vida fora de casa se tornava um campo minado de potenciais ataques. As ruas dessas cidades, que hoje imaginamos como avenidas, eram na verdade mais parecidas com vielas irregulares, com um traçado desordenado e caótico. A ideia de um espaço público organizado e seguro era desconhecida. As ruas, algumas com apenas 2 metros de largura, eram onde as pessoas circulavam em um ambiente repleto de fardos, animais de carga e esgoto correndo pelo centro. Não havia calçadas e a disputa por um pedaço de espaço era constante. Essas ruas, longe de serem áreas públicas abertas e livres, eram assoladas pela desordem, pelo barulho e por uma sensação de claustrofobia. Tudo isso fazia parte do cotidiano. Mas esse caos não era acidental. O projeto das cidades era, na verdade, uma estratégia defensiva. As casas serviam não apenas como moradia, mas também como pequenas fortalezas. Eram construídas com paredes grossas, sem janelas voltadas para as ruas, para proteção contra perigos externos. Os cidadãos viviam em vigilância quase constante, mas mais do que proteção contra um inimigo distante, essa fortaleza era uma barreira contra o perigo imediato de bandidos, soldados romanos e os frequentes ataques de nações poderosas. A vida nos becos da Judéia era perigosa não apenas por causa das ameaças externas, mas também pelas rígidas normas sociais que regiam a convivência. Cada bairro, cada beco, era governado por um sistema hierárquico no qual o respeito às regras ditava a sobrevivência. A comunidade vivia sob constante controle, onde o medo da violência ou da rejeição social era tão forte quanto o medo dos bandidos. Se, por exemplo, um soldado romano ou um cobrador de impostos aparecesse por perto, os habitantes sabiam que deviam seguir um protocolo específico. Tinham de se encostar às paredes de barro e olhar para baixo, não só por respeito, mas também para sobreviver. A presença dessas figuras significava que a lei da força estava em ação. Nesse mundo, o espaço físico pertencia a quem detinha o poder e, para a maioria, o espaço pessoal era mera ilusão. Nas aldeias da Judéia, a vida era regida por um inabalável senso de comunidade. Os habitantes não tinham segredos, pois as paredes de barro que formavam suas casas eram vulneráveis não apenas a inimigos, mas também aos ouvidos dos vizinhos. O choro de uma criança, discussões entre familiares ou o ruído da moagem de grãos na casa vizinha faziam parte do cotidiano. Privacidade era uma fantasia e a vida era vivida sob o olhar atento e constante da comunidade. Esse fenômeno, embora possa parecer uma desvantagem hoje em dia, naquele contexto era parte do processo de coesão social. Um dos aspectos mais cruciais da vida na Judéia era o acesso à água. Hoje, basta abrir uma torneira e obter água limpa sem esforço.
No entanto, na época de Jesus, buscar água era uma tarefa árdua e perigosa. As mulheres eram responsáveis por esse trabalho pesado e sua rotina diária envolvia carregar grandes jarros de barro com mais de 20 quilos, muitas vezes caminhando longas distâncias sob o sol escaldante. Esse esforço físico, contudo, tinha uma dimensão social ainda mais importante. O poço da cidade, onde as mulheres iam buscar água, não era apenas um local de trabalho, mas também um centro social e jurídico. Notícias circulavam no poço, casamentos eram arranjados e assuntos da comunidade eram discutidos. O poço também era o lugar onde as mulheres podiam ser socialmente ostracizadas se fossem vistas buscando água em horários inadequados, ou seja, quando o sol estava a pino. Para as mulheres respeitáveis, ir ao poço de manhã cedo ou no final da tarde era comum, mas fazê-lo ao meio-dia era sinal de exclusão social. Esse contexto se reflete claramente na história bíblica da mulher samaritana que foi ao poço ao meio-dia. Esse detalhe se refere não apenas ao horário, mas também à sua exclusão social. A mulher preferiu enfrentar o calor insuportável da tarde a ser vista por seus vizinhos, que a apontavam e a desprezavam. Ao entrar numa casa típica daquela época, a primeira coisa que se sentia era um choque térmico e olfativo. O ar quente e úmido envolvia a pessoa e o forte odor de palha misturado com esterco fresco impregnava o ar. As casas não tinham aquecimento como hoje em dia, então o gado, em vez de ser apenas um recurso agrícola, servia como fonte de calor. Cabras, ovelhas e até burros dormiam dentro de casa, junto com as pessoas. Essa coexistência de animais e humanos era a norma, não um sinal de extrema pobreza. A casa tinha piso de terra batida e a plataforma de pedra elevada onde as pessoas dormiam era separada apenas por nichos nas paredes para a alimentação dos animais. Esse coxo era chamado de manjedoura, e a ideia comumente associada ao Natal de uma manjedoura isolada e distante é equivocada. O que realmente significava era que a família de Jesus provavelmente vivia em um cômodo que compartilhavam com os animais da casa. Este vislumbre do mundo de Jesus revela uma realidade radicalmente diferente da que costumamos imaginar. A vida na Judéia era difícil, perigosa e repleta de tensões sociais. As casas não eram o refúgio confortável que associamos a um lar, e as ruas eram palco de lutas físicas por espaço. Contudo, essas condições também fomentavam uma comunidade singular, na qual cada indivíduo estava profundamente conectado aos outros, e onde vida e morte, religião e política estavam inextricavelmente entrelaçadas. As cidades da época de Jesus eram, em muitos aspectos, um campo de batalha, não apenas físico, mas também espiritual e cultural. Este é apenas o começo do que descobriremos ao nos aprofundarmos na vida de Jesus, seus discípulos e o mundo que habitavam. Através de evidências arqueológicas e relatos históricos, podemos reconstruir um mundo que era muito mais do que uma mera série de edifícios e estradas. Era um lugar onde a sobrevivência era um desafio constante e cada dia uma luta por espaço, segurança e dignidade. O cristianismo não se baseava na grandiosidade de um edifício, mas na transformação espiritual e em uma comunidade de fé que não dependia de estruturas materiais. O mundo, na época de Jesus, era um lugar de tensão constante. As cidades fervilhavam de luxo e violência, pureza religiosa e opressão. O choque entre o domínio romano e a fé judaica criou um terreno fértil para os ensinamentos radicais de Jesus que desafiariam tanto o império quanto as autoridades religiosas de sua época. Por meio de sua vida, seus ensinamentos e seu sacrifício, Jesus deixou um legado de esperança e resiliência que não apenas sobreviveu à destruição de Jerusalém, mas continuou a crescer e transformar o mundo. Nas antigas cidades da Judéia, onde os muros caíram e o templo foi incendiado, nasceu uma nova forma de viver e de acreditar, que perdura até os dias de hoje.